Podemos começar? Certo, eu só vou precisar confirmar com vocês como que é compartilhar a tela, mas eu acho que nesse botão verde aqui deve dar tudo certo. Então, primeiramente, a gente agradece muito o convite de vocês. Eu sou o Felipe Hanna e aqui do meu lado, Eu sou o Gustavo Johan. Então, hoje a gente vai estar apresentando para vocês um pouco do nosso mundo, né? A gente veio da arquitetura também, como a maioria daqui, mas a gente acabou caindo no mundo do 3D, né? Que é uma realidade paralela, que a gente é apaixonado por ela. Não pretendemos voltar para a arquitetura, e eu acho que se essa palestra não mudar a percepção de vocês sobre o mundo, a gente devolve o dinheiro de vocês. Então vamos lá, grande parte da palestra vai ser compartilhando nossa tela, né? Passando alguns slides nossos. Então eu acho que vocês não vão conseguir ver nossa cara aqui. Eventualmente a gente volta, se quiserem chamar a gente de volta, a gente volta também. Então a gente vai apresentar esses slides e aí no final a gente abre para algumas perguntas também. Deixa eu ver se dá certo aqui. Share screen. Isso aqui. Não, bota... Alguém pode só me confirmar se vocês estão vendo certinho aí? Tudo certo, tanto a apresentação quanto vocês. Estão vendo a gente também? Sim. Ah, que maravilha. A gente achou que ia dar errado isso. Deu certo. Então, estão vendo a gente também, Gustavo. Deixa a gente só conectar outro fone aqui. Pronto, vamos lá. Então, nós somos da Futura, né? A Futura é um estúdio de visualização 3D aqui de Brasília. E a gente não pode começar a nossa apresentação sem falar da nossa equipe, né? Hoje a gente está com 7 pessoas na equipe, uma equipe incrível que a gente tem muito a agradecer a eles, né? A gente não estaria aqui sem cada um deles. E aqui já dá para ver um pouco que é uma galera meio pirada, assim, né? Que a gente vive em outro universo, né? E foi justamente essa a ideia quando a gente criou essa imagem, assim, na nossa equipe, né? A gente queria uma imagem para botar no site, poder mostrar para os clientes e tal, a equipe. E não podia ser uma coisa muito séria, né? A gente preferiu representar dessa forma. E hoje essa apresentação inteira vai ser conduzida em torno dessa temática do universo, né? Mostrar para vocês o nosso universo do 3D. Então aqui temos o Gustavo, Felipe, Daniel Teolfi, Rodrigo Hanna, Ana Daher, Guilherme Marrana e Thiago Abreu. E mais para frente, lá para o meio da apresentação, a gente vai explicar um pouco a função de cada um na equipe. Então a gente é um estúdio de visualização arquitetônica, fundado em 2019, então a gente é super novo, a gente tem 1 ano e meio mais ou menos, e sediado aqui em Brasília, né? Na verdade, atualmente, sem sede física fixa, na verdade, estamos todos de home office, né? Cada um da sua casa trabalhando, que é uma coisa muito legal que o meio 3D possibilita para a gente poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, a gente atua basicamente no mercado imobiliário, né, e de arquitetura de alto padrão, ajudando esse pessoal a apresentar os seus projetos. Não só apresentar e comunicar os seus projetos, como, na verdade, venderem os seus projetos. Então, a gente está diretamente ligado com o pessoal do marketing, né, para converter as vendas. Então, a gente está focado basicamente em produzir imagens, filmes de animação 3D, tour 360 graus e tour de realidade virtual, de alto nível, assim. A Futura sempre abraçou a ideia de trabalhar em alto padrão. A gente não se contenta em resolver as coisas do caminho mais fácil. A gente quer realmente chegar no caminho que tem um diferencial. É isso que a gente entrega para os nossos clientes. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu crescer tão rápido, com trabalhos tão legais que vocês vão ver aqui na apresentação. Então, hoje, esse é o nosso foco. Imagem, filme de animação, tour 360 e tour de realidade virtual. E a gente faz todo o processo até o resultado final, né? Então a gente imagina, a gente cria, produz, né? Bota a mão na massa para executar aquilo e depois a gente lapida exaustivamente. Realmente é aquela coisa de passar noites virando, trabalhar final de semana, trabalhar hora extra, tudo isso para chegar num ótimo resultado e a equipe poder crescer e alcançar os nossos objetivos. Então, o primeiro capítulo dessa nossa história, que a gente quer apresentar para vocês, é contar um pouco do passado, né, da representação, né, como que era na era pré-digital. Hoje a gente está no mundo tudo virtual, né, quando eu vou falar de apresentação de arquitetura, a gente já pensa rapidamente em render, né, diagramas e tudo mais, mas isso não é uma coisa nova, né.
Eu fiz um trabalho, um ensaio na época da faculdade, justamente sobre a representação de projeto, e lá eu descobri várias coisas, né? Como que hoje a gente está só recriando a roda, basicamente, né? Vendo outras formas de representar. Mas a representação é uma coisa feita já há muito tempo. Então, desde o século XV, né, 1400 e tanto, né, Brunelleschi já fazia aqueles desenhos lindos da cúpula da Catedral de Florença, lá na Itália, onde ele representava exatamente como seria o resultado final daquela cúpula. E com isso ele conseguia levar tanto para quem estava bancando a obra, no caso a igreja, como para os construtores, né, que iam executar. Então, Brunelleschi usava o desenho à mão livre, era a ferramenta que ele tinha, para comunicar as suas ideias, né, para quem fosse importante. Então, a representação é você ser a imagem, o símbolo ou a reprodução de alguma coisa. No caso aqui, a ideia sobre o projeto. E também é importante notar que, além do desenho técnico, né, a gente tem as escritas, né? Tá meio ruim de ler, bastante ruim de ler, mas dá para ver que ele quebrava muito cabeça. Provavelmente são pensamentos dele mesmo sobre o projeto, né? Depois, já no século XVI, né, 1500 e tanto, a época que os portugueses estavam chegando no Brasil, a gente já tinha esse holandês, Hans Vredeman. Eu não conheci ele, conheci recentemente. Que ele era arquiteto, artista, engenheiro, e ele fazia esses desenhos incríveis, assim. Eu olho, tudo bem que os dois primeiros são no preto e branco, né, aquele nanquim, assim, mas aí você vê o terceiro já tem cores, ele já botou uma cena acontecendo, as pessoas interagindo, então um nível muito alto, assim, de representação naquela época. Eu arrisco dizer que hoje em dia fazer um render desse já não é tão fácil, imagina naquela época, né, na mão mesmo. Então, tem muita história para a gente estudar, assim, quando a gente fala dessa área de imagem. O que a Futura faz hoje é dessa mesma vertente que já começou lá no século XV ou até antes. Trazendo um pouco para o Brasil, né? A gente tem a nossa representante Alina Bobardi, com esse trabalho do MASP, que a Alina, ela tinha o traço dela era muito característico, né? Então, o que eu acho legal dela, o mais característico, é que além de representar a arquitetura, ela representava o uso daquele espaço, né? Então a gente vê que essa praça que tem embaixo do MASP, não sei quem já foi lá, mas é uma praça que ela não parece ser tão grande como está nesse desenho. Então ela distorce um pouco as perspectivas, né? Justamente para valorizar mais esse espaço do encontro das pessoas. Enfim, dá para ver que tem muita gente usando espaço, tem várias instalações de arte, então o museu não é só dentro do museu, também é fora. Tem a vegetação lá de trás da praça, tem também essa vegetação do primeiro plano. Então ela pensa muito, usa a representação para contar como que ela sonha aquele espaço. Ela não foca só no MASP, né? Ela foca no todo. Isso é um olhar muito bom que ela tinha. E aqui um outro desenho dela, que já mostra, ela não está nem para o MASP mais, ela mostra só um pouco do MASP, ela está focada no vão do MASP, né? Que ela botou esse circo piolim. Não sei se era real ou se foi da cabeça dela, mas é o uso público que poderia ter daqueles espaços. Então, isso só para dar um panorama geral, assim, né, de formas de representação, que isso não é uma coisa nova, apesar da gente sempre achar, né, o render, a tecnologia e tal. A gente tem muito para estudar do passado para conseguir fazer um bom trabalho hoje. Aqui um pouco sobre o Lelé. O Lelé, ele tinha tantos desenhos à mão, ele conseguia sintetizar muito bem o projeto que ele queria fazer, né? Que ele tinha na cabeça dele, mas ele também escrevia muito bem. Assim, se você for ver as cartas que ele tinha quando ele fazia os projetos, ele escrevia cartas e mandava para os clientes dele, que muitas vezes eram amigos dele. Então, são cartas lindas, assim, quem tiver a oportunidade de procurar na internet aí e tal, vale muito a pena. São cartas muito sensíveis, assim, que você vê que ele explica o projeto com uma calma e de forma muito clara. E isso a gente vê que falta muito hoje, né? A comunicação entre arquiteto e cliente, às vezes dá briga, às vezes tem falha de comunicação. Então, isso aqui é uma baita aula para a gente aprender como comunicar o projeto. Já o Renzo Piano, né? Uma coisa um tanto mais atual. O Renzo Piano, ele tem muito forte a vertente de representar por maquete física, né? No escritório dele lá em Paris, ele tem um laboratório de maquete, né? Então, até um estudante da arquitetura da FAU, da UNB, que foi onde eu formei, fez intercâmbio lá, trabalhou nesse laboratório de maquete, assim, é incrível. Então ele usa a maquete como meio de representação. Bom, aqui ele estava fora de ordem. Não, na verdade era só para fechar esse capítulo da representação, né? Do jeito que a Futura vê, a representação é uma forma de comunicar um projeto ou uma ideia. Então, aqui eu mostrei várias formas que já existiam na era pré-digital.
E agora entrando para o mundo da arte digital. Então, voltando para esses 7 astronautas, quase que perdidos pelo universo, né, procurando um rumo na vida, justamente foi essa história que a gente passou, né? Todos nós estamos formados, com exceção do meu irmão, né, o Rodrigo Hanna, que, enfim, está na faculdade de arquitetura ainda, mas o resto todo mundo já formou e a gente vivia naquele mundo da arquitetura, olhando para o céu e imaginando como que seria o mundo lá fora, né? Que é a analogia que eu estou fazendo, que o mundo 3D seria o universo, né? E a gente estava ali dentro da Terra, só olhando lá para fora, né? A gente era arquiteto, estava estudando arquitetura, estagiava em história de arquitetura, mas todo mundo trabalhava com 3D, gostava da área do 3D e ficava com essa coisa dentro ali, né? Sempre remoendo, né? Essa vontade de explorar esse mundo lá fora. Então, a gente imaginava que o render, né, era como se fosse a lua que está ali em volta da arquitetura, que é uma coisa complementar, né? E aí a gente decidiu entrar nessa nave e se mandar para ver o que tinha nessa lua, né? Que era o render, que era a área que a gente tinha interesse. E isso eu digo quase que em nome de todo mundo da Futura, né? Todo mundo veio da arquitetura, teve esse olhar lá para fora, de experimentar uma nova área, não sabia muito bem o que ia encontrar por lá. Hoje já está muito mais claro esse universo, é o que eu quero mostrar para vocês. Mas na época, eu me sentia como se eu fosse um astronauta dentro dessa nave aí, me mandando e experimentando o que a gente ia encontrar lá fora. E aí, quando a gente chegou lá fora, essa foi a surpresa que a gente teve, né? O universo se expandiu e é isso que eu quero que se expanda para vocês também hoje, né? Espero que se expanda também. Porque realmente mudou a nossa vida, de todo mundo da Futura, o 3D mudou a nossa vida. Então a gente descobriu que o render, o 3D, não é só aquela lua que estava em volta da Terra, né? Que seria a arquitetura. Na verdade, que o 3D ele faz parte de uma galáxia que chama arte digital, né? Então a gente tem uma grande galáxia com vários planetas e um deles é o Arquivis, né? Que está ali em cima de rosa. Então o nosso planeta é o do Arquivis, que significa Architecture Visualization, então visualização arquitetônica. É o uso do 3D, dos softwares, né? Que vocês já conhecem. Na arquitetura normalmente a gente usa o SketchUp, né? Por aí vai. Na Futura a gente já usa outros softwares mais apropriados, um pouco mais avançados, mas tudo participa do mesmo meio. A ideia é usar o 3D para representação arquitetônica. Vale ressaltar que é uma área muito nova, né, Felipinho? Sim. Porque se você for olhar a parte do 3D em si, desde que começou na época de parte do cinema, essas coisas, a área de Arquivis ela foi uma das últimas a ser meio criada, né? Tanto Sim. que hoje em dia ainda não existe, por exemplo, um brasileiro que aposentou fazendo Arquivis. Então, é uma profissão muito nova. Sim. A gente já tem um pessoal já mais velho, né? Velho, entre aspas, nessa carreira ali com, sei lá, até uns 50 anos talvez, mas assim, realmente, como o Gustavo falou, ninguém aposentou ainda nessa carreira de visualização para arquitetura. Mas como eu falei, a gente está num mundo que faz parte da galáxia da arte digital. Então essa galáxia que a gente foi descobrindo só com o tempo, né? Que aí eu já estou dando para vocês tudo mastigado aqui hoje, né? A gente demorou muito para entender isso aqui. Então tem o uso da arte digital para arquitetura, tem para publicidade, tem para o mercado imobiliário, para os games, para o cinema e a arquitetura forense. Talvez esse nome é o menos conhecido dentre esses, mas lá no final da palestra eu vou retomar esses outros tópicos. Hoje o foco vai ser um pouco mais na arquitetura, mas eu vou voltar e pincelar esses outros tópicos porque eu quero, na verdade, expandir a cabeça de vocês para abrir caminhos se alguém tiver interesse em seguir para o cinema, publicidade, enfim, eu quero passar o conteúdo e mostrar como funciona o universo e depois cada um pega o seu rumo. Mas por enquanto a gente vai focar um pouco mais na arquitetura, que é a área que a Futura, por enquanto, está mais vinculada. Só uma coisa, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já podem ir mandando agora, tá? Que no final a gente vai procurar responder tudo. Isso. Já pode ir mandando a partir de agora aí. Bem lembrado. Eu falo muito rápido, gente, mas assim, naturalmente eu já falo rápido, mas minha ideia é falar um pouco mais rápido agora nessa introdução, mas quando chegar no trabalho da Futura, dia a dia e tal, aí pra gente ter um pouco mais de tempo. E aí lá no final a gente quer ter uns 15 minutos mais ou menos para perguntas de vocês, então podem ir mandando pergunta ao longo da apresentação. Então aqui são algumas, agora não são imagens da Futura, as que eu mostrei antes eram. Essas aqui são referências que a gente tinha quando a gente
pegou nosso foguete, né, nossa nave foi para o universo, chegou lá e descobriu, beleza, arquitetura, visualização de arquitetura. Então, vou mostrar aqui 3 referências maiores que a gente tem aí, que estão no nível top mundial, né? Que a gente tem a Black House. Aqui embaixo no slide tem o site deles. Todas as referências que a gente botar, quando não é imagem nossa, sempre tem embaixo o estúdio que produziu ela e o site deles. Então, vocês podem acessar depois também. Eu super recomendo, super recomendo. Se eu pudesse, eu abrir o site deles aqui e ficava meia hora falando só deles. Mas não tem como. Então, pega os sites, anota. Quem gostar desse assunto, anota, porque aqui tem muito conteúdo bom. Então, Black House, apesar do nome gringo, né, eles são brasileiros. São o estúdio mais, não sei, chique, né, por falta de uma palavra melhor, né, que estão sempre no high level ali, que fazem trabalho quarto casa, Isai Winefield, fazem grande parte dos trabalhos para fora. Esse é do Isai, né? Então, assim, só trabalhos impecáveis da Black House. Depois, gringos, tem o The Boundary, também por essa imagem de fundo, que é a capa do site deles, dá para entender, né? Você olha, você jura que isso é uma foto. Até a gente que é da área, a gente fica meio desconcertado com isso aqui. Isso é um vídeo, na verdade. É um vídeo ainda. Isso é um vídeo, isso é um frame do vídeo. E o The Box. The Box é também high level já no mercado gringo. Isso aqui me parece ser em Nova York, então para o cara fazer a imagem, o cara é o estúdio, né? Fazer a imagem de um arranha-céu em Nova York com essa vista, com o tamanho dessa varanda que tem aqui no prédio da esquerda, né? Sim, você vê que não é qualquer um que faz um trabalho desse. Vale salientar que a D-Box, diferente dos outros estúdios que a gente estava apresentando, eles são um estúdio que realmente eles resolvem toda a parte de publicitária desses empreendimentos. Porque eles criam desde o nome até a história que eles vão contar do empreendimento. Muitas decisões, além de apenas as imagens, eles que tomam. Eles tomam toda essa parte de publicidade e venda do empreendimento. Boa. Pegando esse gancho assim, que a gente acontece muito com a gente, né? A gente faz uma imagem linda, maravilhosa e a gente fornece para o pessoal do marketing usar para publicidade, né, daquele empreendimento. E às vezes o pessoal pega e corta a imagem assim, que a gente ficou brigando a equipe inteira 1 ano para descobrir o enquadramento perfeito, botar ali a proporção áurea e tal, não sei o quê. E aí vem o pessoal e dá uma cortadona para encaixar no flyer deles. Então, a The Box já resolve isso, porque eles fazem um pacote completo, fazem o book do empreendimento, devem até fazer o site, né, do empreendimento, enfim. Fazem todo o produto para entregar a venda. Hoje a Futura não faz isso, a gente já pensou em entrar nisso, mas a gente está com muito problema para resolver até chegar nisso. Mas é uma ideia, é uma grande ideia. Só para vocês terem ideia que você pode, sim, começar fazendo um render, e aí você vai crescendo o que você faz, daqui a pouco você é uma grande empresa como essa. Então, o capítulo 3, agora falando um pouco da Futura, né? Eu acho que vocês já entenderam um pouco do geral, assim, né? E agora falando sobre o nosso trabalho. A construção da nossa nave, né? Já que a gente está falando aqui dessa ideia do universo, como que a gente construiu a nossa nave que depois alçou esse voo aí para o universo. A construção da nave começou em 2018. Eu e o Guilherme Marrana, não está aqui com a gente hoje, mas foi um dos fundadores comigo. Em 2018 a gente se conheceu na Bloco Arquitetos, que eu devo muito a esse escritório, né? Acho que todo mundo conhece, são muito grandes, vão até palestrar aqui amanhã também. Eu era fãzaço do trabalho deles, sonhava em um dia conseguir estagiar lá. Então eu fiquei 6 meses focado em conseguir criar um portfólio incrível para convencer eles de que eu merecia estar trabalhando lá. E eu foquei muito meu portfólio na área de imagem, porque eu sabia que eles faltavam um pouco com isso, sabe? Eles tinham muita qualidade no desenho técnico, na arquitetura em si, no design, mas eu via que as imagens deles, eles não focavam tanto no realismo. Até hoje, assim, é a vertente deles, eles não se preocupam tanto com a representação fiel, eles estão mais preocupados com ser uma arquitetura de qualidade, com a obra e tudo mais, que eu acho incrível também. Então, por meio de render, um portfólio legal de render, também por ter estudado na faculdade lá do Porto, em Portugal, que tem tudo a ver com a linha de projeto deles, eu consegui uma vaga lá dentro. E aí eu conheci o Guilherme Marrana, né? Eu vou chamar só de Marrana aqui hoje, é como a gente chama ele, que ele já estava lá como arquiteto há 10 anos, então ele já era da casa, assim, um cara super gente boa, nunca vou esquecer o primeiro dia que eu encontrei com ele, já vi aquele sorrisão, que é o mesmo sorriso que ele vem falar com a equipe até hoje, né? Um cara super alto astral. Então a gente se conheceu em 2018, foi o ano que eu trabalhei lá como estagiário. E aí no final desse meu ano de estágio, né, eu já ia sair de lá. Eu estava formando na faculdade. E aí ele chegou e falou: Felipe, eu estou saindo da Bloco e tal, conversei com os sócios aqui.
E eu combinei com eles que eu vou sair para montar um estúdio de 3D, eu vou focar no trabalho com 3D, e eu vou oferecer serviço para outros escritórios. Então, da mesma forma que a Bloco precisa desse serviço, pensa quantos escritórios não precisam também. Na Bloco, grande parte do meu trabalho era na área de imagem, eu já sonhava em abrir esse estúdio, eu já conversava com o Gustavo em paralelo sobre um dia abrir esse estúdio, que a gente também já era amigo de encontros de arquitetura e tudo mais. E aí foi isso, ele me chamou e aí eu falei, pô, vamos, eu pensava em abrir isso depois de formar, uns 2 anos depois de formar, mas a oportunidade é agora, vamos nessa. Então a gente já começou a Futura em 2019, em janeiro, tendo a Bloco como nosso primeiro cliente, né? A gente já fechou um grande pacote ali. Isso eu estou contando, eu acho que é legal falar, para mostrar que tudo acontece em forma de escadinha, assim, né? É um degrau após o outro para chegar no nível que a gente está hoje. Tem muito para mostrar ainda aí pela frente. Isso aqui é o início de tudo, né? Para a gente respeitar o processo. Então, na época, em 2018, dentro da Bloco ainda, a gente fazia esse tipo de imagem, né? Voltado para os projetos da Bloco, já tinha uma cara legal, mas assim, a gente ainda trabalhava no SketchUp, no V-Ray, que são ferramentas que a gente já não usa mais hoje, porque não se equiparam ao nível que a gente chega no 3D Max, no Corona Render e tudo mais. Então é isso, assim, na época a gente desenvolvia esse tipo de projeto dentro da Bloco. Essa imagem foi legal, que a gente foi lá para uma exposição em São Paulo, ao lado de vários outros grandes, tipo Nietzsche Arquitetos, Palmeiras da Rocha. Alguns escritórios estavam expondo lá, Guto Pequena, enfim, não vou lembrar todos, eram realmente vários, no Museu da Casa Brasileira. E a Bloco fez essa intervenção, misturando um projeto do Le Corbusier com Brasília, né, como seria essa mistura de cidades. Então a gente criou umas imagens mais conceituais. Então, assim, na época a gente já tinha um portfólio interessante, assim. Esse trabalho que foi para um freelancer, de um TCC. Então é isso, a gente estava mais ou menos nesse nível, nessa época, em 2018, época pré-Futura, né? Pré-Futura. E aí daí a gente chegou nessa salinha, né? A sala que era o depósito de um comércio lá na Zona Norte. E aí a gente pediu para alugar ela, o pessoal falou, é o depósito, mas tudo bem, a gente libera, vocês podem alugar. E a gente reformou ela, aqui algumas fotos dessa reforma, época que eu estava ainda no TCC, então era uma correria louca dividir tudo. E aí foi isso, arrumamos essa sala, a ideia é que tivesse só eu e uma Hannah aí, a princípio, né? Rapidamente essa sala ficou muito pequena pra gente. E aqui é uma imagem do nosso happy hour de inauguração, né? A Futura sempre foi um lugar muito acolhedor e muito aberto, era raro você ver esse lugar vazio, assim, todo dia passava um amigo lá para conversar, trocar ideia de projeto, a gente sempre ajudava quem batia na nossa porta. Então sempre, a imagem que a gente tem da Futura sempre é essa casa cheia aí, isso aqui no dia da inauguração. Aí inauguramos, e aí com o trabalho que a gente fazia para Bloco, como eu falei antes, da escadinha, né? Eu sempre vou voltar a lembrar dessa ideia. Tendo já o Bloco como cliente, o know-how que a gente trabalhou lá e tudo mais, a gente conseguiu criar um portfólio até ganhar um respeito assim no mercado, né? Para outros grandes escritórios contratarem a gente. Então, um dos que a gente conseguiu vender a nossa ideia foi a Valéria Gontijo, né? Escritório aqui de Brasília também. E a gente fez essa imagem para ela que é uma das minhas preferidas até hoje, assim, eu gosto muito do clima que ela tem. E aí, dessa imagem, foi um divisor de águas, assim, pra gente. Acho que aqui foi um marco. Temos um dos primeiros marcos aqui na nossa construção da nave, né? Eu e o Hannah, a gente fez aquela estrutura inicial, mas quando chegou aqui, a Valéria Gontijo gostou do nosso trabalho e falou, olha, estou fazendo um edifício lá pro Noroeste, para uma construtora, incorporadora, projeto grande, e eu acho que eles vão gostar de conhecer vocês. Eu acho que vocês vão se dar bem, vocês podem fazer imagens para eles e tal. Então a gente já ficou nessa ideia, tipo, pô, então a gente faz imagens para escritórios por enquanto, mas também tem a possibilidade de construtora. Construtora já é um mercado maior. Enfim, chamou um pouco nossa atenção, deu aquele arrepio, aquele medo, tipo, será? Eu não estou preparado, mas na verdade que a Futura nunca esperou estar preparado para fazer alguma coisa. A gente sempre só faz. A gente só faz, a gente só mete a cara. Eu vou dizer que a gente nunca errou, a gente nunca falhou até hoje. Então é isso, aqui foi o divisor de águas porque ela apresentou, a Valéria Gontijo, apresentou pra gente o pessoal da incorporadora lá do Noroeste. E aí no dia seguinte a gente teve uma reunião com os sócios dessa incorporadora, os donos, e eles falaram que queriam contratar a gente para fazer um edifício do Noroeste. E aí a gente falou, vamos nessa, estamos dentro. E quando a gente saiu da reunião, entrou no carro, eu olhei para uma Hannah, ele olhou para mim e a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí entrou o Ninja, entrou o Gustavo, que eu falei para uma Hannah, porque eu e uma Hannah nessa época trabalhávamos ainda no SketchUp, né?
Então, a gente sempre soube que o SketchUp era um pouco limitado para a carreira do 3D. Então, eu falava para o Mahana, ó, eu tenho um amigo que o moleque manda bem e ele mexe no 3D Max. E é isso, bora botar ele para dentro e vamos que vamos. Foi nessa hora que o Gustavo entrou, porque a gente já tinha um projeto grande, sabe, na fila para entrar, os sócios da construtora queriam fazer com a gente e a gente tinha que dar um jeito. Então, é isso. Primeiro você pega o problema, fecha o negócio, depois você resolve o problema. Então, a gente resolveu nesse ponto com o Gustavo, botando ele na equipe. Então, a partir daí, passou a ser nós três ali no início já da Futura, em março, né? Então, de janeiro para março, que isso aconteceu. O Gustavo entrou, junto com essa bomba, entre aspas, da construtora querer fazer um edifício inteiro com a gente. Pensa que você sai de fazer 3 imagens para um arquiteto, a construtora quer 25 imagens. De alto padrão, para venda, já não é mais, você não está mais brincando, né, de render, né, igual eu fazia na arquitetura, até quando eu era estagiário e tal. Agora o negócio ficou muito sério. Desculpa. Junto com, quando chegou essa demanda do prédio, do edifício do Noroeste, veio por outro lado o Estúdio Penha de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, quem não conhece, obrigatório conhecer, tá aqui embaixo o nome deles, Estúdio Penha. Ligaram pra gente, ligou pro Mahana, aí falou, olha, aqui é do Estúdio Penha e tal, a gente tá com uma demanda para um restaurante e tudo mais, no estádio do Morumbi, lá em São Paulo. Aí desligou e falou pra mim, você conhece o Estúdio Penha? Aí eu fiquei meio em choque, eu fiquei tipo, quase desmaiei. Penha Estúdio Penha? Deve ser uma cópia do que eu conheço. Realmente era o Estúdio Penha, de São Paulo. Quando a gente olhou, a gente ficou em choque, a gente já idolatrava o trabalho deles, dá pra ver por essa imagem que a gente fez depois. Qual o nível deles, o nível de materiais, eles misturam mobiliário, misturam revestimentos, misturam tudo, parece super carregado o projeto, mas quando você vê o produto final, você fala, puta merda, eles são fodas demais. Foi o quê? Absurdo. 4 dias que a gente teve que fazer? 4 dias. Acho que não chegou a ser 4 dias não, mas foram poucos dias. Não deu uma semana. Talvez não deu uma semana. E assim, gente, o importante de dizer é que esse foi o primeiro projeto que a gente fez no 3D Max. Então, a gente usou o próprio projeto para fazer transição de softwares, que é uma grande barreira que as pessoas botam na vida, né? A gente é do SketchUp, a gente bota um bloqueio de mudar de software para o 3D Max. Enfim, mudança de software sempre é um grande bloqueio. E a gente, nessa época, a gente ainda estava muito radical. A gente não queria saber de enrolação, não. A gente falou, bora botar o projeto no 3D Max e vamos ver o que dá. Por causa do resultado que... Não dificilmente chegaria nisso no SketchUp. Poderia até chegar, mas ia dar muito problema. Então eu brinco que eu aprendi a mexer no 3D Max, né? O Gustavo me ensinou nessa época. Eu aprendi botando prato na mesa. Eu fiz um trabalho quase de garçom no 3D Max. Aí, esses copos... Eu espalhei um por um. Tudo ele espalhou. Não foi a tarefa que eu consegui passar para ele. Porque no início você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer nada. Eu estava entendendo como que eu movimento um objeto no programa. Todos os comandos são diferentes. Então, assim, respeitar o processo, entendeu? Beleza, tem que botar prato na mesa? Vamos botar prato na mesa. Depois eu aprendo a baixar bloco dessa poltrona. Depois eu aprendo e por aí vai. Hoje, a equipe sabe fazer de tudo. Mas no início é botar prato mesmo. Não tem jeito. Então, foi isso. Esse momento veio Estúdio Penha de São Paulo, com demandas lindas de projeto que a gente ama. E com uma arquitetura incrível, a gente é fãzaço do trabalho deles. E veio o Noroeste, né, com essas demandas de incorporadora, né, edifícios de grande porte, e o resultado que a gente chegou foi esse aqui, nosso primeiro edifício, né, quando a gente saiu ali da arquitetura para a história de arquitetura e foi para o mercado imobiliário, que é o que a gente mais se encontra hoje. Hoje a gente trabalha 80% para o mercado imobiliário e 20% para escritórios de arquitetura. Então foi um resultado também bem legal que a gente chegou. Esse aí também foi no 3D Max. Também foi no 3D Max. É importante lembrar também que nessa época a gente não modelava no 3D Max. Então a gente pegava do SketchUp e importava no 3D Max. Uma coisa que a gente abomina hoje porque acaba dando muito trabalho e a gente estudou como fazer no 3D Max. Então a equipe inteira modela no 3D Max. SketchUp a gente só abre para conferir o projeto quando recebe do arquiteto. Sinceramente, assim, não é tudo no 3D Max. Mas aqui a gente se virou como a gente podia. Isso é importante também. Se vira como você pode naquele momento, cumpre seu objetivo. Não precisa querer fazer impecável no seu primeiro trabalho. Então, o resultado final ficou bem, bem legal. A gente gosta muito desse trabalho até hoje, né? Outra imagem desse trabalho também. Só lembrando, eu estou aqui na linha do tempo em junho de 2019. A gente abriu a Futura em janeiro. Então, passaram 5, 6 meses, a gente já estava no mercado imobiliário. A gente não sabia nem como que a gente tinha caído lá. A gente estava assim...
aquele negócio, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Tipo, trabalha o triplo, trabalha final de semana. A gente dormia muito pouco. Dormia pouco. E lembrando, hoje a gente dorme, tá? Eu me formei em julho de 2019. Então, nossa, tudo isso aqui, diploma desse cara. Essa linha do tempo tinha uma diplomação ali em paralelo, rolando. Complicado. Então, algumas imagens que saíram desse empreendimento. E nessa época a gente já começou a experimentar também outras ferramentas, acho que vai dar certo. Por exemplo, o Tour de Imagem 360, né? Deixa eu passar aqui. Tá. Tour de Imagem 360 que a gente consegue visualizar todo o ambiente e vai saltando entre os cômodos, né? Então, isso é para mostrar que a gente começou a sair do mundo só da imagem, sabe? A gente nunca foi estagnado e a Futura até hoje não está estagnada. O pessoal fala, tipo, vocês já chegaram no objetivo? Assim, não, nem longe, nem longe. A gente não sabe qual é o nosso objetivo, na verdade. A gente está viajando no tempo, a gente está viajando no universo, ainda tem chão pela frente. Mas é isso, começamos a experimentar. Pô, vamos ver como é que é esse tour, mostrando para a construtora. Esse produto, eu não lembro se foi vendido ou se foi um teste que a gente fez para depois. Nosso. Um teste para mostrar para eles, né, e vender depois. A gente gosta bastante de fazer isso, assim, pô, que a gente não contratou tal coisa, pô, faz aí e eu vendo. Eu chego lá nele e falo, olha, fizemos isso aqui, se gostou, se quer fazer e tal, às vezes em outro projeto, no próximo. O pessoal sempre quer algo de diferente, porque hoje em dia é muito imagem, no máximo alguma animação, é uma animação que às vezes não teve todo um planejamento, e a gente sempre busca apresentar novas maneiras de apresentar projetos e vender projetos, né? Acima de tudo, a gente entendeu o nosso lugar, que a gente está no workflow das vendas, né? A gente tem tudo isso aqui, a ideia é que converta em venda, que é o objetivo final do nosso cliente. Então, o resultado que a gente teve foi isso, né? E isso é muito pouco para falar disso tudo, né? Então, no final das contas, a construtora gostou muito do nosso trabalho, fechou toda a obra, todos os tapumes da obra, do canteiro de obras, fechou com as nossas imagens. Então, aqui é uma delas. No dia que eu e o Gustavo, a gente foi lá, a gente quase chorou vendo isso. O render do nosso tamanho. Render maior que a gente, você tá doido. A gente não é tão alto assim, mas o render era grande. É um render grande. Aqui o Gustavo numa outra imagem que a gente fez. Então, foi a primeira vez que a gente viu um render tão grande assim, de fato. E em tão pouco tempo, né? E aí você pensa, então parece que é fácil, né? Eu vou meter a cara, vai dar tudo certo. Os moleques estão falando que começaram ali aos poucos, despretensiosos, e foi dando certo. O negócio é meter a cara aí, vai dar tudo certo. Então, lembra que tem o lado não romântico da história, né? Claro. E eu não deixaria de falar dele. Então, isso aqui é simplesmente uma madrugada lá na Futura. Meu irmão não estava na equipe ainda, mas ele já era um monstro do Photoshop. Já fazia um grande ajuda pra gente ali, de freelancer e tal. Então é isso aí, nossa paredinha da Futura. Esse foi o dia da entrega do primeiro empreendimento que a gente tinha mostrado anteriormente. Exato. Então, assim, essa é a virada. É a virada da última noite, assim. Então, nessa época, tu lembra disso? A gente voltou para casa quase meio-dia. A gente voltou para casa meio-dia. Isso é absurdo, assim. Nessa época, é uma época, assim, que ela é feliz porque ela passou e porque a gente aprendeu com ela. A gente aprendeu muito, sim. Mas, por outro lado, ela é muito triste, tipo, penosa, assim, porque eu não gostaria que fosse necessário passar por isso pra gente ter sucesso, sabe? E conseguir atingir os objetivos. Acaba que o mercado ele é muito cruel em alguns aspectos e se você não fizer isso, o mercado te engole, entendeu? Hoje a gente não precisa fazer mais isso. É porque a gente cobra bastante da gente também. Tem todo um nível de qualidade que a gente queria atingir e a gente a gente sempre busca aumentar a nossa qualidade, a gente nunca está satisfeito com isso, Sim. Então sempre que dá para caprichar em alguma coisa na imagem, melhorar alguma coisa, a gente fazia também. Muita coisa também foi falta de experiência da gente por não ter trabalhado ainda com empreendimentos grandes, com um volume tão grande de imagens. Sim. Então, como tu administra 25 imagens. E outra, não é só, o que eu sempre falo, não é só fazer 25 imagens. É fazer, depois revisar de novo. E aí depois de um mês, se o cliente voltar e falar, mudou o projeto, você vai ter que voltar e fazer de novo. Então, você tem que ter o arquivo muito bem organizado. E muda. O projeto muda muito, infelizmente. Triste, mas é a realidade. Então, assim, é isso. A gente teve que passar por isso nessa época. Foi bem, bem penoso esse chão da Futura aí. Todos os sócios conheceram muito bem. Tinha situações que a gente falava que a Futura era 24 horas, porque
o Mahana ia embora. Mahana tem família e tudo mais, né? Então ele acabava indo embora para casa ali umas 10 da noite, aí voltava 8 da manhã. Eu e o Gustavo, a gente ainda tava lá, direto. Então a gente ia embora às 8, Mahana chegava às 8. Depois a Futura não fechava. A gente não tinha PC para 3D para todo mundo, a gente revezava para a Futura praticamente funcionar 24 horas. Exato. Mas o PC não parava. Essa eu nem lembrava, é verdade. A gente não tinha tantos PCs, né? Não, Depois não. Que hoje em dia é outra história, mas hoje em dia tá bom demais. Então, isso resulta até esse trabalho nosso autoral, né? Que mostra muito sobre isso, né? De você trabalhar de madrugada e não ter hora para parar quando precisa, né? Não é o ideal, tá? Eu não gosto que a equipe da Futura trabalhe fora do horário. Ninguém lá faz hora extra, assim, só remunerado, né? Quando precisa muito, mas a gente não puxa a galera para esse lado. Mas nós, como sócios, a gente faz porque a gente gosta, né? Tem que fazer e a gente faz. Então, isso foi um trabalho de ficar na Futura trabalhando. Liga às vezes. Então, esse foi o trabalho autoral, né? Representando um pouco dessa nossa realidade, né? A cidade lá cheia, né? Tudo acontecendo de noite lá e a gente aqui dentro do trabalho. Um dia a Futura vai ser desse tamanho, com essa estrutura toda, né? Mas, enfim, fica a ideia, o que importa é o conceito. E aí, desculpa, lembrei de uma outra coisa. Quando a gente entregou esses trabalhos que eu mostrei agora lá do edifício do Noroeste, que foi o resultado de um trabalho muito duro que a gente fez, a gente percebeu que o resultado do trabalho duro é mais trabalho duro. Quem acha que vai trabalhar muito duro por um ano, depois vai ficar rico e vai viver a vida, desiste, porque esse não é o caminho. Quando você trabalha duro e entrega um bom resultado, o cliente vai voltar querendo mais volume de trabalho e querendo mais qualidade. Então, a cobrança aumenta e o volume de trabalho aumenta. Então, os donos dessa construtora chegaram na gente, depois que a gente entregou esse primeiro projeto, e falaram assim, o que mais a Futura pode oferecer para a gente? Essa foi a pergunta que eu fiquei meio assustado, meio com medo, acuado. Eu respondi, ainda não sei, semana que vem eu te falo. E a gente voltou, sentou, reuniu junto, pesquisou tudo que o mundo inteiro fazia voltado para a visualização arquitetônica. E aí marcou uma reunião com eles, fez uma apresentação impecável para vender o peixe e apresentou todas essas possibilidades. Então a gente chegou para eles e falou, hoje a gente faz imagem realista e imagem 360 graus. Mas a gente pode fazer ainda animação 3D, que é o vídeo, simulação da construção, maquete física, realidade aumentada e realidade virtual. Então, assim, coragem, né? Coragem. Sim, a gente pesquisou tudo que dava para fazer, que a gente olhasse assim, talvez a gente consiga fazer, eu acho que a gente consegue fazer, eu acho. O importante é que, assim, parece que a gente era muito aventureiro e inconsequente, na verdade não é isso. A gente era corajoso e sabia onde conseguir o caminho das pedras. A gente confiava na gente também. Basicamente era tipo assim, pô, tu vai andando daqui pra Lusiânia? Nunca fui. Mas, pô, eu tenho um mapa, eu abro ele, sei o que eu tenho que botar uma comida na bagagem aqui, eu começo a andar, um dia eu chego lá. A gente sabia onde procurar as coisas, onde aprender boa parte das coisas. Aquela coragem de gente jovem também, de não achar que o obstáculo vai te derrubar, né? E a gente foi transparente também, a gente mostrou que a gente não dominava tais produtos, tanto que a gente estudou durante uma época, acho que 2 meses a gente ficou estudando sobre esses produtos, tudo isso conversado com o pessoal da Sim. Bem lembrado. A gente apresentou todos esses produtos que a gente poderia fornecer para eles, mas deixou bem claro que a gente só fazia 2 desses, os outros a gente ia estudar. E a gente deixou bem claro como que a gente ia conseguir entregar um volume tão grande se naquele momento a gente fazia tão pouca coisa. Então a gente mostrou que a gente ia contratar mais pessoas capacitadas, ia comprar novos computadores, ia comprar o drone, ia investir em estudo. A gente ia contratar uma equipe que ia ficar 2 meses só estudando, e tudo isso para propiciar para eles um bom trabalho. Só que a gente não ofereceu fazer isso tudo para um empreendimento. A gente ofereceu fazer isso tudo para 3 empreendimentos. Então a gente foi mais corajoso ainda. Então todos esses números que vocês estão vendo na tela aí vezes 3. Vezes 3. E quando eu falo de imagens, são 30 imagens. 35. Um vídeo, vários takes no vídeo, imagem... muita coisa que tem aí. Quanto mais você que está ouvindo tem conhecimento sobre o que a gente está falando, você deve estar entendendo o drama do que a gente está passando aqui. Louco. Foi. Hoje eu acho que eu não teria coragem de fazer uma coisa dessas.
Mas é isso. Então, a gente ofereceu todos esses produtos, fechou um contrato com eles, conseguiu 3 edifícios. Até hoje estamos fazendo esses edifícios, a gente está finalizando o segundo deles, está fluindo tudo bem, deu tudo certo, né? Graças ao trabalho incrível da nossa equipe, nossa, deu tudo certo aí, contratamos pessoas maravilhosas, enfim. Hoje, a gente, desses produtos, já deixou de fazer 2 deles, que é a maquete física e a realidade ampliada, né? A gente deu uma estacionada com eles, porque fugia um pouco do workflow da equipe que a gente tem hoje amarrada. Então, hoje a gente tem uma equipe fixa e esses produtos a gente estava terceirizando, né? Então, isso começou a demandar muita energia nossa para coordenar um processo que não era feito por nós. Isso traz uma leve insegurança. Então, a gente deu uma estacionada neles e manteve fazendo esses outros produtos que a gente vai entrar um pouco mais neles agora. Então, capítulo 4, a tripulação e a organização para a viagem. Então, né, como vocês viram, a gente estava num foguete, foi descobrir aquele universo. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi a tripulação que entrou nesse nosso foguete, que foi lá fazer todos esses produtos de 3 empreendimentos, né? E como que a gente se organizou para fazer uma viagem dessa, né? Claro, igual um astronauta que vai fazer uma viagem para o universo, tem que ter uma puta organização por trás daquilo, né? Uma tripulação extremamente qualificada e por aí vai. Então, essa foi a nossa tripulação. Temos 6 dos membros aí nessa imagem. O 7º provavelmente era meu irmão, o Rodrigo estava tirando a foto. Tirando a foto. E a Maria Lúcia, que é a nossa mascote, que é a cachorrinha do Mahana, que por muitas vezes ficava lá na sala com a gente. Então é isso, assim, essa é a nossa salinha, né, nossa antiga sala, falando brevemente dela, assim, que eu acho que não vai voltar depois. Mas é uma sala super aconchegante, né? Na direita tem esse painel de vidro, ele era uma área externa que a gente tinha, que em cima tem um fosso de ventilação, então ventilava legal por ali. Mas é basicamente isso, o volume preto do fundo é um banheiro, não tem muito como se perder aí dentro. Então o legal é que a gente tinha a equipe muito junta, então a gente ficava o dia inteiro conversando sobre os trabalhos e trocando ideia, tipo, olha, aprendi essa ferramenta nova, pô, esse novo software aqui. Então a troca que a gente tinha nessa sala era incrível e a gente perdeu muito disso agora no home office. Apesar da produtividade estar fluindo igual, a nossa troca de conhecimento e aprendizado ali, semanal, perdeu muito. Então é isso, aí que acontecia nossos happy hours, nossos trucos depois do expediente, nossos final de semana, quando a gente queria se encontrar. A gente passava muito mais tempo aí do que em casa. A gente brincava que tempo aí. A nossa sorte é que não tinha chuveiro. Senão a gente ia morar aí. E o chuveiro a gente tirou na reforma, porque foi intencional a tirada dele, porque a gente falou, se ficar vai dar ruim, a gente não vai sair daqui. Então, nossa salinha lá na Asa Norte, né, a gente vivia na Asa Norte, então tinha tudo a ver com o nosso estilo de vida, assim. E não por acaso, né, a gente pegou uma rua que é a Rua dos Arquitetos, ali na 111 Norte. Eu até tinha estagiado lá na YI mais cedo, então é uma área que tem muitos escritórios, né, Sérgio Parada e tudo mais. Esquadra Arquitetos, vários outros. Então é isso, essa aqui era a nossa salinha com a nossa equipe. Esse aqui foi um trabalho legal que a gente fez, que é a forma como a gente construiu aquela imagem que a gente usou inicialmente, né, do nosso universo, com nossos membros e tal, que vocês viram no início. Para vocês entenderem um pouco do por trás das cenas, né, como que a gente constrói as nossas imagens e tudo mais. Então aqui a gente tinha a nossa ideia de criar a imagem da equipe, a gente tirou a foto individual de cada um, usou um cigarro eletrônico para fazer essa fumaça de fundo e tal, tudo no estilo muito gambiarra, assim, sabe, focado no produto final. A gente não tinha um estúdio de fotografia, mas a tela do PC era nossas luzes, enfim, tudo muito improvisado. Vale a pena saltar que a gente é muito bom em gambiarra. A gente é bom em gambiarra. A gente é bom em gambiarra. Gambiarra, assim, tem 2 tipos de gambiarra, não vou me estender muito nisso, mas só para deixar claro. Tem o tipo de gambiarra que depois você vai se ferrar porque você fez de qualquer jeito. Esse eu não recomendo, a Futura sempre vai repudiar ele, porque a gente não pode deixar um cliente na mão. A gente sabe que o cliente vai mudar projeto, vai voltar, vai querer para ontem, vai dar merda. E tem a gambiarra, que é tipo assim, um jeito mais fácil de você resolver um problema da mesma forma, entendeu? Então, a gambiarra, eu sou extremamente adepto, recomendo bastante, mas saiba o que você está fazendo. Não faça gambiarra arriscada, entendeu? É uma gambiarra inteligente. Então é isso, aqui foi a nossa construção dessa imagem, tá? E aqui o resultado final, né? A gente teve fotos individuais da equipe e depois veio todo esse trabalho de construção da cena no Photoshop. Isso aqui foi mais até o meu irmão que tocou essa, que é o que está com a lente no olho ali, que toca mais a nossa parte de Photoshop. Então ficou uma imagem super legal aí.
Acho que caracteriza bem a nossa equipe, assim, nosso mundo lúdico, né, que a gente vive nele. E aqui, falando bem brevemente, como é que tá o nosso tempo? Deixa eu ter só uma Tô ideia. acompanhando, tá seguindo. Tá, foram 40 minutos, da metade, Então, tá bom, acho que tá bom. Vamos 3 lá. slides. Tá. Vai ficando de olho, você me avisa então. Eu tô de Coisa. olho. Tá, então sobre a equipe, assim, brevemente, né, a gente tem uma equipe de 7 pessoas e quando você tem 7 pessoas é igual um time de futebol, assim, né, ou qualquer outro esporte. Você não pode ter 7 atacantes, você não pode ter 7 goleiros nem 7 técnicos, não faz o menor sentido. Então a construção da nossa equipe foi muito como uma construção do Megazord, que às vezes a gente brinca, assim. A gente foi pegando, você é o braço do nosso Megazord, você vai ser a nossa perna, você é a nossa cabeça. Então cada um da equipe cumpre a sua função. Isso é uma coisa importante porque amigos meus que não são da Futura, às vezes vêm falar comigo e falam, pô, eu achei que todo mundo fazia tudo. Ou então eu falo, pô, manda um portfólio pra gente ver se tu pode entrar pra equipe e tal. Aí o pessoal, pô, mas é que eu não sei fazer o que vocês fazem. Aí eu falo, pô, às vezes tu não sabe tudo, mas tu sabe uma parte. Porque como vocês veem nesse slide, né, cada um faz uma área, entendeu? O importante é você conseguir encaixar no grupo, ter um entrosamento, estar disposto a aprender e por aí vai. Então, falando bem brevemente, né, eu não vou nem ler o que está escrito, tá? Eu vou falar aqui meio de cabeça como que eu já identifico o papel maior de cada um. Então, eu estou nessa coordenação geral dos trabalhos, dos prazos, em contato com os clientes. Então, por estar coordenando, eu acabo participando praticamente de todos os projetos. São poucos os que eu não participo, que é mais em tour de realidade virtual, que já é uma coisa que eu não entendo bem, e simulação. Mas de resto, via de regra, eu estou quase em todos os projetos, coordenando, e eu toco mais a parte de imagem realista e animação 3D, pós-produção de imagens no Photoshop e o drone. Eu faço a operação do drone. O Gustavo já está muito focado na área do 3D e finalização das imagens, dos renders. Então ele faz tour 360 graus, imagens realistas, plantas baixas, e é o nosso, digamos, especialista assim, na parte mais de criação dos materiais, né, de cada projeto. O Thiago e o Mahana estão muito juntos na parte de modelagem. Então, quando chega um projeto novo, a gente tem que modelar ele do zero, já faz essa modelagem e eles começam ali a lapidar essa imagem realista que depois eu e o Gustavo vamos refinar ela até o fim. Então, eles iniciam, Thiago e Mahana, e eu e o Gustavo a gente finaliza. Do outro lado, tem ali o Daniel Teoff com o copinho de cerveja dele sempre na mão, que é o nosso coringa, assim. O Dani, ele faz um tanto de tudo, assim. É um cara genial no 3D, sempre está experimentando novas ferramentas. Ele é muito bom na modelagem, que é o que ele mais gosta. Modelagem tanto orgânica, complexa, até de arquitetura também. Ele faz de tudo. O Dani modela tudo. Modela tudo. Qualquer coisa que quiser, ele modela. É o nosso coringa, assim, realmente. Faz também a parte de visualização de produto, que a gente vai mostrar mais para frente. A gente não ficou só na arquitetura, a gente já tem feito uns trabalhos de produto. Então, por exemplo, vai ter que fazer a propaganda desse celular aqui, uma renderização desse celular e tal. Então, renderização de produto. O Dani tem tocado mais essa parte lá no estúdio. O tour de realidade virtual é com ele e com a Ana também. E a fotogrametria é com ele também, que vocês vão ver mais pra frente. Meu irmão, Rodrigo Hanna, ele é focado em pós-produção de Photoshop. Toda imagem vai passar na mão dele para ser entregue para o cliente. O render ficou pronto por mim e pelo Gustavo, vai para o Rodrigo, ele finaliza na pós-produção e entrega para o cliente. Se eu tenho tempo, eu ajudo ele na pós-produção, que é uma coisa que eu fazia antes dele entrar, eu tocava essa parte. Quando ele entrou, eu passei para ele para eu ficar um pouco mais livre. E ele faz também a parte de vídeo. Quando a gente fala de vídeo, ele tem que estar dentro. Ele faz tanto o roteiro para as animações, ele não mexe com 3D, mas ele faz o roteiro, faz a pós-produção do vídeo. Enfim, talvez são nomes muito aleatórios para quem não é da área, mas eu quero que vocês entendam que são... Ele edita o vídeo, a gente gera os takes, por exemplo, ele junta tudo, bota música, bota todos os efeitos, bota toda... Sim. E a Ana fica focada mais na área de simulações. Simulações vocês vão ver mais pra frente, vendo fica melhor de entender. Mas tipo, é uma simulação do prédio construindo. É uma animação daquele prédio construindo, né? Ou então chovendo, vamos supor. Enfim, são simulações, né, do mundo real. E animação 3D também. E o tour de realidade virtual. Bom, são nomes um pouco complicados para quem não é da área, mas eu quero que vocês entendam que cada um faz a sua função, sabe? A gente entendeu onde cada um gosta de trabalhar. Ninguém hoje faz uma função que não gosta de fazer. E se faz, a Futura já está pensando em como essa pessoa parar de fazer essa função. Acho que cada um realmente trabalha com o que é especialista e com o que é bom, porque assim a gente faz nosso Megazord e entrega resultados incríveis. Tranquilo.
Bom, depois da nossa equipe, né, a gente tem o nosso drone, né, que é o nosso 8º membro, né. Esse drone a gente comprou para servir como uma ferramenta de projeto para a gente mesmo, né, poder tirar fotos aéreas, depois inserir o projeto lá em loco. Então a gente tem esse drone que é incrível, filma em 4K, tira fotos ótimas. Então é o nosso dronezinho. Então como que estrutura, né, nossa equipe? Para vocês entenderem que tem que ter uma organização muito bem estruturada por trás, assim. A Futura, ela tem dado certo porque a gente tem um background legal de administrativo, né, de workflow, né, todo mundo sabe quando é que tem que entregar cada coisa, a gente tem todo o processo mapeado, nossos projetos demoram 2 meses para entregar, 3 meses, tem projeto que dura 4 meses, quando é um escopo maior. Então, tem que ter um workflow muito bem desenhado para isso tudo dar certo. Então, tudo começa no atendimento, o cliente chega com uma demanda, eu converso com ele, entendo qual é o problema dele e dou as melhores soluções para a gente resolver esse problema. O cliente aprovou o orçamento e o projeto entrou, a gente começa a pré-produção, que é, vamos entender em conjunto com a equipe qual vai ser a direção de arte, qual caminho a gente vai trilhar para chegar no resultado final e vamos analisar se o material do cliente tem tudo que a gente precisa, do tipo, se ele mandar um SketchUp com tudo branco, eu não sei qual é a especificação de mobiliário, eu não sei os revestimentos. Então, a gente é bem criterioso e bem chato, assim, né? A gente pede que esteja tudo discriminado, né? Isso trava muito o processo quando não vem certo, não vem completo para a gente, porque Sim. a gente monta o prazo, tudo bem que a gente leva em conta contratempos, mas a gente monta o prazo baseado no workflow linear. raciocínio onde isso tudo vai funcionar e a gente não, para lá no final, eu não tenho que ficar trocando alguma informação que vai errada lá no início, por exemplo. Exatamente. Então, essa pré-produção, gente, é extremamente importante. Depois a gente vai para a produção base, né? O início da produção. A gente faz a modelagem 3D daquele projeto, edita os materiais, que a gente chama de shader, né? São os materiais realistas, né? Fisicamente corretos daquele projeto. Tira fotos do local, ou fotos com a nossa câmera, ou com o nosso drone, quando são fotos aéreas. Quando o projeto é em outra cidade, que já aconteceu, agora recentemente está acontecendo lá no Paraguai, né? A gente está fazendo um projeto lá, aí contrataram um cara do drone, eu instruí tudo que esse rapaz do drone tinha que seguir para dar fotos boas para a gente, o ângulo de vista, a altura que ele tinha que estar, o horário do dia que ele tinha que ir, para pegar uma luz legal, por aí Isso vai. tudo vai bater com o 3D também que a gente vai fazer. Não adianta Exato. nada ter um drone apontado totalmente para cima, sendo que nossa câmera está reta, por exemplo. Exato. Então, o 3D vai basicamente encaixar na foto do drone. Se a foto do drone vier ruim, ele já atrapalhou metade do trabalho, né? Então essa é a produção base. Da produção base, a gente tem 3 vertentes que eu vou apresentar aqui separadamente. A primeira vertente, que eu chamei de finalização, é de imagem realista e imagem 360 graus. É a mesma ideia, você tem que fazer a fotografia daquele modelo 3D, ou seja, eu tenho que posicionar a câmera, eu tenho que fazer uma composição legal, eu tenho que ajeitar a luz daquele ambiente. Isso, eu estou falando um pouco rápido, mas isso é extremamente importante, assim. Pensa que você tem, todo mundo aqui já trabalhou com algum modelo 3D, eu acho, no SketchUp que seja, você tem um modelo lá, você aplicou os seus materiais, beleza, tu tem um modelo. Mas quando você começa a criar cenas do SketchUp, ou as câmeras no 3D Max, ou outro software, ali você está trazendo o olhar fotográfico. É igual pegar um fotógrafo, né? Botar ele num projeto e falar, vai, tira foto. O projeto está lá. Esse projeto, o mundo construído, é a nossa produção base, que é a segunda coluna. Eu tenho um mundo construído. Agora eu tenho que tirar fotos bonitas daquele lugar. Então eu tenho que estudar muito de fotografia, composição, luz e sombra, edição da câmera, porque não sei quem sabe sobre render, mas no render eu tenho parâmetros de fotografia real. Eu tenho uma câmera fotográfica, eu configuro o ISO da câmera, do shutter speed, por aí vai. Tudo isso vários a gente parâmetros, tem no 3D também. Vários parâmetros do mundo real estão no 3D quando eu falo de fotografia. Então, quando você estuda fotografia do mundo real, você está estudando fotografia para 3D, dá na mesma. Inclusive, a gente estuda muitos fotógrafos, né, para fazer nosso trabalho. Depois da fotografia, que eu posicionei minha câmera, fiz a composição legal, arranjei os objetos de decoração ali e tal, tem aquele tracejado amarelo, que é a nossa etapa do render. Pronto, bati o render, depois eu tenho a pós-produção no Photoshop e eu entrego o trabalho. Esse é o nosso processo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem perguntar depois. Vale a pena salientar que para um trabalho ficar bom, tudo que está aqui tem que ser bem feito. Não só a parte de fotografia, porque se eu
Não luz e material não fazem milagre, entendeu? Se eu não tiver uma modelagem boa que contenha detalhes, detalhes construtivos, por exemplo, Tipo uma esquadria parafuso. não é só um quadrado, por exemplo. Boa. As quinas, elas não são 90%, 90 graus perfeito, por exemplo. Então, essas coisas todas têm que estar casadas para a gente, no final, gerar um bom produto. Boa, exatamente. Então, se uma dessas partes, eu posso ter uma modelagem perfeita, se eu não aplicar um bom material, não fizer uma boa luz, não vai sair legal. Se eu não fizer um bom ângulo no render, toda etapa é importante não vai sair legal. Para o resultado final. Então, isso é como a gente faz uma imagem, né? 3D, materiais, fotografia, né? Que é câmera e luz, render, pós-produção. Quando se trata de tour de realidade virtual, é aquele que você bota o óculos, você está dentro daquele ambiente, você pode andar pelo apartamento inteiro, você pode olhar embaixo da cama, você pode fazer o que você quiser. Você tem um óculos e você está imersivo naquele novo mundo. Tudo isso está dentro do Unreal Engine, que é uma engine de games, né? Que eu não tenho tanta propriedade para falar, talvez o Gustavo também não, porque quem toca essa parte lá no estúdio é o Daniel Teolf e a Ana Daher. Então, eu resumi aqui com o Unreal Engine, porque não sei muito sobre o workflow, né, como funciona, mas basicamente é uma plataforma de jogos, da mesma forma que você está jogando um jogo que você está tendo tudo interativo, né, o personagem corre, o cenário se move e tudo mais, é como acontece no jogo também, no tour de VR. Unreal é o nome do software, tá? Eu, Felipe e o Mahana, que a gente está mais na frente na área da Futura, a gente sacou que a gente não ia conseguir ser bom em tudo. Então, a gente delegou muitas áreas para as pessoas que entraram na Futura, tanto que essa parte de Unreal a gente não chegou a estudar, a gente delegou, porque a gente olha assim, se eu começo a estudar Unreal Engine, eu nunca vou ser bom no que eu realmente vou estar focado mesmo, que é, por exemplo, na área de imagem, que é mais minha área, por exemplo. Sim. Bom, próximo. Animação 3D. Animação 3D eu diria que é um dos produtos mais complexos que a gente faz, é o que demora mais tempo para entregar para o cliente, é o que passa na mão de mais profissionais e acho legal deixar claro aqui como que é o nosso processo. Da mesma forma que a gente tem ali na produção base, segunda coluna, a modelagem 3D com os materiais já aplicados, então tem um mundo construído, daí eu faço um roteiro com storyboard falando como vai ser cada cena, faço fotografia, né? Ou seja, eu vou pensar aqui um movimento de câmera de lado para focar no teclado, depois eu vou focar no microfone, depois eu tiro aqui o zoom e mostro o quarto como um todo. Então eu vou contando essa história desse ambiente, né, por meio de takes. Então está no roteiro, no storyboard e também pega a parte da fotografia. Depois a gente faz a animação. Então, por exemplo, eu quero fazer o copo caindo na mesa, né? A câmera está passando, o copo vai e cai. O copo caindo é uma animação. Então a gente tem que animar esse objeto, a árvore balançando, a água da piscina balançando. Tudo isso é animação, a gente vê. Tudo isso tem que encaixar também, porque se eu boto um copo caindo muito rápido, a percepção da velocidade da minha câmera é outra, por exemplo. Se eu tenho uma árvore balançando e uma água da piscina balançando, isso tudo tem que fazer sentido, Sim, tem que parecer natural, tem que parecer pertencente ao mundo real, que é um dos nossos focos, que é fotorrealismo, no caso. Então, depois que a gente anima, tem ali o tracejado, fazemos o render. O render de animação é muito mais complexo. Quem quiser perguntar sobre isso, a gente responde depois, mas basicamente a gente não renderiza no nosso computador a animação. Aqui a gente não está falando de um vídeo de Lumion, sabe? Tipo, que é super rápido, que fica pronto na hora. A gente está falando de renderização de frame a frame. Ou seja, eu tenho que renderizar 24 imagens para compor 1 segundo de animação, igual o cinema faz, é 24 FPS, frames por segundo. Então, se uma imagem demora 20 minutos para renderizar, 24 vai demorar não sei quantos minutos para 1 segundo de vídeo. Então, se a gente vai entregar uma animação de 2 minutos, eu não vou nem fazer as contas. É muita imagem para renderizar. Resumindo, a animação a gente manda para a Render Farm, que a gente faz um upload do nosso arquivo para uma empresa gringa, eles renderizam para a gente e voltam para a gente a animação concluída e fica super caro, mas é o jeito que a gente tem para renderizar. Vamos seguir, que tem muito pela frente ainda. Isso aqui era só para mostrar que, galera, quem quiser seguir nesse rumo, faça uma estrutura, sabe? Pensa um workflow legal para dar tudo certo.
Agora um pouco das nossas viagens, né? Acho que eu vou seguir um pouco mais rápido, né? Tá. Falando um pouco das nossas viagens. Passar rapidamente alguns projetos que a gente fez, tá? Isso aqui significa um pouco do nosso portfólio. Eu não vou poder me estender muito em cada projeto, eu vou falar um pouco mais rápido. Se tu quiser pontuar alguma coisa específica, você me avisa. Eu vou falar só um comentário geral de cada um, tá? Então aqui foi uma inserção de drone, né? A gente fez o drone. Fica meio difícil até ver o que é real, o que é render, né? Foi o nosso trabalho dos mais complexos, apesar de já fazer muito tempo que a gente fez ele. Foi logo que o pessoal, a equipe inteira entrou, foi em julho do ano passado, já tem um ano, né, esse trabalho. Esses 2 primeiros prédios são de 3D, todo o paisagismo entre eles eram árvores específicas que a paisagista pediu, então foi um trabalho muito difícil para conseguir as árvores exatas, um arquivo super pesado com 2 edifícios, com mobiliário na varanda dos edifícios, assim, carros, enfim... Muito desafiador esse projeto, assim. Foi um marco pra gente. Algumas plantas aqui nesse render a gente mesmo que teve que modelar, por exemplo. Da vegetação, a gente teve que modelar a vegetação. Assim, o pau-ferro, o Thiago penou demais, não coitado do Thiago. Mas conseguiu modelar no final. Então, bom, foi um grande desafio, por isso eu achei legal trazer para cá, apesar de já ser uma imagem mais antiga. Mas foi um grande desafio e a gente tem muito orgulho de ter conseguido atender essa demanda aí. Que não estava no escopo, foi uma imagem que pega 2 empreendimentos juntos. É bem raro um estúdio de visualização fazer isso. Aqui mais uma imagem de um desses projetos, né? A gente gosta bastante dessa também. Esse é o nosso trabalho mais recente entregue. Tem alguns outros saindo agora, mas esse foi para a Brasal. Esqueci de mencionar. De construtora, né? Esqueci de mencionar. Aqui é o da Lotus, né? Lotus é essa construtora que eu sempre mencionei, que abraçou a gente desde o início. A Lotus Cidade, que teve esses 2 empreendimentos. Daí a gente já conseguiu chegar na Brasal, que foi também um marco para a gente, por ser das maiores incorporadoras da nossa cidade, né? Então, conseguimos fazer esse prédio que foi também ficou bem feliz assim com o resultado. Foram um volume grande de imagens. Aqui também esse trabalho da Brasal. Vou deixar um pouquinho só para o pessoal dar uma olhada geral, mas basicamente a gente tem muito cuidado com a qualidade, sabe, do trabalho e a iluminação, os materiais, porque a gente tem que entregar qualidade, sabe? Quando a gente fala da Futura, a gente não tem o preço mais barato do mercado, mas a gente tenta compensar isso na qualidade, né? A gente tem que fazer jus ao patamar que a gente quer se encaixar, né, no mercado. Então aqui mais algumas imagens para Brasal. Aqui um projeto de diplomação de um colega nosso, né? Mas era amigo meu desde o primeiro semestre, a gente era do mesmo semestre, então um irmãozão meu assim que eu tenho. Ele tinha essa demanda do TCC dele, a Futura abraçou ele e fez assim com o maior prazer. Ele vinha sempre na Futura, porque... Ele ia todo dia na Futura, praticamente. Ele tinha essa ideia, né? Mas modelar isso aí é outra história, por exemplo. Para botar isso aí, fazer virar essa imagem, um desafio grande. É um desafio. Isso aqui é um projeto, eu não vou falar muito dele, mas é um projeto lá na Chapada, de alguns amigos, é um coletivo, né? Um deles pegou o projeto para trazer para o TCC, que foi o Luiz Felipe Machado. E aqui na imagem tem o Pedim, né? O Pedro, nosso amigo. E aí eu tirei uma foto do Pedro andando um outro dia que eu estava com ele, peguei, recortei ele e botei ele no lugar, porque ele também faz parte desse coletivo. Então, foi legal trazer eles, né, pro projeto, foi bem legal. Beleza. Bom, outra imagem desse projeto. Assim, gente, eu não vou poder ficar muito, só pelo tempo mesmo, tá? Tem bastante coisa para mostrar ainda. E assim, imagens nossas, acaba que tem no nosso site, tem no nosso Instagram, enfim. Vai lá. Bom, então, esse projeto de TCC do Luiz. Foi bem legal o desafio pelo lado da modelagem, né? Foi desafiador, foi modelado acho que no Rhino, algumas partes, renderizado no 3D Max. Isso aqui é uma imagem que a gente fez para o Estúdio Penha também, né? A gente fez alguns projetos para o Estúdio Penha, depois daquele restaurante que a gente mostrou antes. Esse aqui foi um hotel lá para o Uruguai, em Montevidéu. Foi extremamente desafiador, porque você vê que é uma arquitetura bem carregada, assim. O forro não é um forro liso, sabe? É um forro trabalhado, tem o trilho da cortina, tem muitos objetos na estante, tem mobiliários muito variados. Então esse foi um desafio bem legal, assim, que a gente sofreu, mas depois que passou foi recompensador. Aqui uma planta baixa, só para ilustrar um pouco que a gente, apesar de não
divulgar tanto as plantas baixas, né? É um produto que o nosso mercado sempre pede muito, né? O mercado imobiliário, eles precisam desse produto. E a Futura falou, se a gente vai fazer esse produto, já que não é a nossa maior paixão, né? Que a gente chama a mesma imagem, mas vamos fazer da melhor forma possível, né? Porque, independente do tipo de produto, a gente tem que entregar qualidade. Essa é a nossa premissa principal. Então, a gente faz plantas baixas diferentes daquelas técnicas muito caretas, né? Que o mercado já está cansado de ver, lá dos anos 2000. A gente faz imagens renderizadas mesmo em 3D, fica com esse charme a mais, fica com mais volume, né? Fica legal para entender o espaço. Então, é só para mostrar o estilo de planta baixa que a gente faz. Aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, mas uma brincadeira que a gente fez no projeto da Bloco. Acho melhor não mexer, não. Bom, espero que vocês tenham ouvido o áudio. Eu acho que não estão ouvindo, não. Não? Bom, se não ouviram, é só um saxofone batendo certinho com a brincadeira das luzes, né? Nesse momento foi quando a gente começou a experimentar algumas coisas de... Acho que não vale a pena mexer, não. Tá. Quando a gente começou a experimentar umas coisas de animação, assim, sabe? Tipo, e se a gente sair da imagem estática e começar a brincar com o vídeo? Isso foi um jeito meio gambiarra de se fazer. Não foi realmente um vídeo que a gente fez, foi só uma imagem trabalhada no Photoshop. E agora sim a gente está falando de animação. Aí a Futura começou a se desenvolver e entrar no mercado mais complicado e que a gente assumiu esses grandes desafios, né? Então esse aqui é um dos produtos que a gente faz, que é uma simulação da construção, né? Então a gente faz uma animação do edifício construindo. Essa linha que está passando, descendo, é a pós-produção, para vocês verem que a cor mudou até a etapa final, tá? Então, eu vou usar esse próximo para mostrar. Esse já é de outro edifício que a gente fez. Você vê que já melhorou um pouquinho, né? Já tem essas luzes e tal. E aí ele mostra a laje, mostra as esquadrias, mostra as paredes subindo. Aqui em cima... Opa, não consegui pegar. Não dá para pausar. Lá em cima, rapidamente, a gente vai mostrar... Deixa eu ver se eu consigo. Vai mostrar uns motion graphics, que são os meses indicativos que a gente bota. É uma arte 2D que esse vídeo tá em cima do 3D. Tá 3 vezes acelerado esse vídeo, tá? Só para palestra, mas é um vídeo mais devagarzinho, né? Isso é muito mais para os investidores verem em que pé tá a obra e tal. Mas é uma animação, acho que dá para entender que é um negócio mais complexo do que só fazer uma imagem, né? Isso já foi um desafio para a Futura. E aí, também falando de animação, teve esse trabalho que a gente gosta muito. Então, isso aqui a gente optou por fazer como se fosse uma maquete real, mas tudo isso é 3D, né? Seria muito complicado fazer um vídeo desse projeto, que é lá em Porto Seguro, na Orla, com a cidade real em volta. Seria extremamente complicado. Então, a gente teve essa ideia, sugeriu para a nossa cliente, que é uma amigona minha, e ela sempre botou muita fé na gente, falou, olha, eu confio em vocês, manda ver, vamos nessa. E, tipo, quando o cliente fala isso pra gente, é quando a gente consegue viajar ao máximo e chegar no nível mais alto da Futura, assim, sabe? Que a gente consegue se divertir no trabalho. Você tem que dar uma apressadinha. Corrida. Uhum. Tem bastante pergunta. Né? Tá, falaram aqui que tem pouco tempo e tal, então, galera, eu vou correr. Não vou falar do tour, tá? O tour, rapidamente, é só um tour que você vê pelo óculos, pode passear lá dentro. Óculos e... Tá. Aqui a fotogrametria, o que a gente consegue fazer com drone, né? Para vocês terem uma ideia, a gente transforma a filmagem do drone em 3D. Com isso a gente consegue estudar o terreno e encaixar o edifício exatamente no terreno que ele está. Porque às vezes a gente recebe da arquitetura, né, um terreno um pouco diferente, simplificado e tal. Então vocês veem que o nosso edifício ele encaixa perfeitamente no lote. A gente adapta o terreno do nosso 3D para encaixar com o entorno real que foi feito pelo drone. Isso é a fotogrametria. Lá atrás eu comentei que o Dani, na nossa equipe, o Daniel Teolf, é responsável por essa parte. E aí, claro que a gente se diverte também, faz fotogrametria da equipe. Esse é o Gustavo em 3D. Bom, alguns trabalhos em outras áreas, né, que a gente faz de produto, que eu comentei antes, que eu usei o exemplo do celular. Esse é um trabalho para a Braveman, que é uma empresa de objetos de couro, né, objetos, carteira, não sei bem explicar exatamente, mas eles fazem muitos produtos bem chiques, assim, bem legais, são super parceiros nossos. E a gente fez esse pingente, então você vê que tem uma qualidade legal na apresentação.
aqui uma escultura que a gente foi contratado para modelar essa escultura. Passaram para a gente algumas fotos, a gente modelou ela, porque precisavam botar isso em algum render. A gente não fez o render inteiro, a gente só fez a escultura para o pessoal. Bom, da nossa organização interna, passando rapidamente, temos o Toggle, onde a gente faz como uma timeline, que a gente tem todos os nossos projetos listados, cada linha horizontal aí é um projeto e tem todas as tarefas daquele projeto, tá? Então, o Toggle recomendamos muito para a organização de equipe em forma de timeline. Você consegue ver quando cada projeto vai ser entregue, Tem tudo, quanto tem falta. checklist, Tem tudo, assim, é uma ferramenta incrível. Parece o Trello, só que a gente gosta mais do Toggle. A gente usava o Trello antigamente, migrou para o Toggle porque eles nos atendem melhor. Tem sistema de board também, igual do Trello. Sim, o melhor do Toggle é a timeline. É a timeline. Eu sei que sexta-feira eu acabo tal projeto, segunda-feira eu já estou em outro, enfim, por aí vai. Resumindo, o Toggle é o que a gente olha antes de aceitar um projeto, porque a gente tem muitos projetos em andamento e a gente precisa saber quando que a gente pode encaixar um projeto. Bom, o Miro é uma outra plataforma também, sugiro vocês pesquisarem. Para todo mundo que é da arquitetura também é muito bom, porque é uma área em branco que você pode jogar imagem, pode escrever texto, pode desenhar, pode botar vídeo, PDF, pode fazer o que você quiser. Pesquisem o Miro, depois troquem ideia com a gente sobre isso. A gente chama o Miro é o site que a gente mais gosta. Tudo gratuito. Você pode rabiscar tudo lá, corrigir. E o Discord é a nossa plataforma de, tipo o nosso WhatsApp da empresa, assim, sabe? Por onde a gente conversa tudo e por onde a gente faz nossa reunião segunda-feira, reunião semanal, para começar a semana, e sexta-feira a gente finaliza a nossa semana com mais uma reunião. Desculpa, gente, tá correndo aqui, tá? Só para dar tempo aqui de mostrar tudo. Já. Sobre os outros mundos da arquitetura, acabei um pouco sobre o ArcViz, a visualização arquitetônica, mostrar um pouco outros mundos que tem essa galáxia que a gente brilha nossos olhos também, né? Quem sabe a futura daqui a um tempo começa a brincar nessas outras áreas. Tem o mercado da publicidade, por exemplo, essa propaganda da Honda, feito pelo estúdio Miyagi, tá escrito ali embaixo do site deles. Tudo esses carros que vocês veem na TV, em revistas e tal, grande parte é 3D, galera. Gente, eu vou contar uma verdade para vocês. Boa parte do que vocês veem comercial de qualquer coisa é tudo 3D. Tudo 3D. Tudo 3D. Até a revistinha do Magazine Luiza, CIA, todos os eletrodomésticos, todas essas coisas é 3D. Uhum. Exato. Aqui embaixo tem os sites, tá, galera? Quem quiser entrar em sites depois. Aqui é da Hanifa, que é uma marca de moda lá do Congo. Hanifa é a marca de moda, eu não sei quem fez esse 3D, mas fizeram um desfile, deu uma viralizada até, não sei quem pôde acompanhar. Fizeram um desfile de moda completo, tudo digital, porque na pandemia não podia fazer o desfile real. Light Farm Studios é brasileiro, então eu precisava comentar disso. Aquele carro da Honda também é de um estúdio brasileiro. Tudo de referência que eu trouxe agora são brasileiros, para vocês entenderem que no mercado 3D o Brasil tá voando, o Brasil tá top, assim, ganha prêmio mundial o tempo inteiro, são fodas, apesar de ter muito nome gringo. Tem nome gringo, mas eles são brasileiros. O nome gringo é para atrair cliente gringo. Então aqui Light Farm Studios, a gente é fãzaço deles, vocês veem tudo que eles fazem com 3D aí, algumas campanhas publicitárias. Essa propaganda da Zombie Studios, grande parte das pessoas viram porque o Bradesco, que era o cliente, ele pagou a propaganda entrar em todos os canais da TV brasileira ao mesmo tempo. Então, se você estava vendo TV naquela hora, você viu essa propaganda. Então, sabe, tudo é 3D, assim, a gente está falando da mesma coisa, a gente está na mesma galáxia da arte digital, eles estão na publicidade, a Futura está na arquitetura. Só um trechinho, depois vocês procuram no site deles, tá? Zombie Studios. Somos fãs deles. Aqui um outro que saiu agora recente, sobre queimadas, muito forte esse vídeo, muito legal. Super atual, saiu acho que tem um mês por aí. Procurem, pesquisem lá no site deles, tá? São incríveis, assim. Então você vê perto do que a gente faz, isso aqui, sabe? Quem somos nós? Platino é uma estúdio muito grande também, olha que imagem maravilhosa, essa aí ganhou vários prêmios. E agora falando um pouco do cinema, assim, bem brevemente, o Rei Leão, né, foi um dos filmes mais recentes que é todo em 3D e você não acredita. Isso aqui foi tipo um marco na arte, assim, que surpreendeu todo mundo que é da área. Demorou muito tempo para produzir, foi um orçamento, assim, uma fortuna muito grande, muitos profissionais envolvidos e 100% 3D. No Rei Leão não tem nada que é real, nada. Isso é um absurdo. Depois procura no YouTube por Lion King VFX.
Nossa, VFX, você está dentro do mundo do muita behind the tecnologia scenes. que eles criaram, vários óculos 3D ao mesmo tempo. Game of Thrones, né, mostrando um pouco da animação, dos dragões. Inclusive, dizem assim, tem muitas cenas que era para o dragão aparecer, cortaram o dragão, porque da mesma forma que um ator ele é caro, o dragão também era caro, porque o dragão significa vários profissionais dentro de uma sala trabalhando no computador. Para fazer aquele dragão de verdade, tem que convencer. Então eles cortaram várias cenas que os dragões, tem mais de um dragão, né? Pelo que eu sei, eu não vi a série, mas enfim, eu estudei sobre o 3D dela. Cortaram várias cenas para diminuir o orçamento. E depois tem os jogos também, né? Sei lá, um Tomb Raider da vida. Não sei se aqui é Tomb Raider, acho que não, mas enfim. Não. Plataforma de jogos tem tudo a ver com esse mundo também da visualização arquitetônica, né? Aquele que bota o óculos, é igual você está dentro de um jogo. Inclusive, a Unreal Engine, que é o mesmo programa que é usado para fazer vários jogos, a gente usa para fazer nossos passeios virtuais dentro dos apartamentos das construtoras. Exato. E a arquitetura forense, que é a menos conhecida, que a gente conheceu tem um mês, que é o uso da arquitetura do 3D para fazer investigações, igual o Fantástico às vezes faz, né? Fantástico da Globo, para analisar uns casos. Esse aqui é um pessoal lá de Londres, que é o Forensic Architecture, tem o nome deles aí embaixo aí. Eles usam 3D para analisar fatos de crime contra contra as pessoas, né, pelo mundo, contra a humanidade, né, tipo, quando tem torturas, alguém é acusado por tortura ou qualquer coisa do tipo. Porque tudo que tem nesses crimes a gente consegue simular pelo computador, porque a gente consegue implementar gravidade, velocidade das coisas, então... Isso aqui é mais complexo de estudar, eu não vou nem entrar muito porque a gente precisaria de umas meia hora para explicar melhor. Já estamos acabando. Estamos no finalzinho. Vamos lá. Como se preparar para essa jornada? Assim, as dicas que a gente dá para quem quiser entrar nessa viagem, encontrar a gente lá na galáxia, que a gente já está bem longe. Primeira coisa, curso do Tilima é o curso de 3D para arquitetura que a Futura estuda por ele, assim, sabe? Abrindo o jogo mesmo, assim, a gente não tem nada para esconder aqui. É um curso extremamente completo, é em português. Não é merchan, porque a gente não é merchan de jeito nenhum. A gente poderia ganhar alguma coisa, mas não ganha nada. É só porque é um conteúdo absurdamente bom. É o melhor curso do Brasil, não tenho o que falar. Extremamente completo. Eu sei que vocês vão contar como estudar, eu já estou me adiantando aqui. Para arquitetura, Tilima. Se a gente falar de artes digitais, para publicidade, para qualquer outro meio, Unhide School. É o beabá do 3D, tem tudo de 3D. O Netflix do 3D é isso. Você paga mensalidade, R$45 mensal. A Futura também paga. E do 2D, né? Da arte digital, porque tem muito Photoshop, desenho. Tudo de arte digital tu vai aprender na High School. É uma plataforma muito nova, né? Quando surgiu, os artistas todos ficaram loucos, né? Então agora, quem tá entrando agora já tá feito. Muito barato, inclusive. Vale super a pena. Muito barato. R$45, 50 por mês, por aí. E considerações finais, bem rapidamente. A Unhide School, que é essa plataforma online de cursos que a gente acabou de falar que a gente ama, ela foi criada pelo pessoal da Light Farm Studios, que é um estúdio para publicidade, que eu mostrei anteriormente também, que queria incentivar o estudo dos artistas. Então, esse grande estúdio com 60 funcionários, com várias produções, fizeram a plataforma de cursos. Além da plataforma, fizeram essa conferência lá em São Paulo, e a nossa equipe foi no ano passado nessa conferência, lá no IMB, lotado o auditório, palestras incríveis de artistas 3D do Brasil e da gringa, por exemplo, esse de azul, que é o Santi Sanches, essa é a nossa equipe lá visitando ele. Ele viu o nosso trabalho, trocou uma ideia bem legal, foi super massa. Aqui nos Happy Hours depois das palestras. Aqui o prêmio, tem um prêmio lá, tem um concurso que eles fazem lá, esse era um dos prêmios. E a gente submeteu essa nossa imagem, né? E a gente ficou super feliz porque com essa imagem a gente conseguiu ser um dos finalistas, né? Em meio a uma galera que está no mercado aí há 20 anos e essa imagem foi para a categoria Photoshop como finalista, né? Que a gente gosta bastante dela. E aqui tá a gente lá no telão, lá ao lado de outros 3 monstros aí. O pessoal que tá do lado da gente é todo mundo gigante. Tipo, tem todo mundo gigante. 20, Trabalhos 30, 40 mundiais anos. aí. E acabou que a imagem do velho de barbudo ganhou. Foi parar aí. E aqui, o último slide pra gente fechar. Uma palhinha para vocês de um projeto nosso que ainda não saiu, que é a nossa principal animação, que realmente mostra a qualidade que a Futura tá hoje. A gente botou só esses takes aí só para dar essa palhinha. Mas é uma animação aí de 1 minuto e meio que a gente vai lançar breve, muito rapidamente. E é isso. Bom, vou deixar esse slide enquanto vem as perguntas. Isso aí é mais para vocês lerem mesmo. E vamos para as perguntas, porque a gente tá... A gente tem quanto tempo Talvez para as perguntas? Talvez a gente cortou o tempo, não sei como tá.
Gente, a gente não tava lendo nenhum comentário, tá? Agora que eu abri aqui, eu tô vendo que tinha um monte de coisa. Eu anotei aqui algumas perguntas. Aí, se vocês quiserem responder. Manda ver. Pode ser. Nai, vou fazer o seguinte, fala umas 2 ou 3, porque eu acho que os próximos palestrantes já estão na sala. Aí eu vou falar para eles já irem testando as ferramentas, para eles já se acostumarem, que aí, terminando as perguntas a gente já segue para eles, tá bom? Beleza. Vocês que mandam. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode depois responder todos os restos das perguntas Manda pra gente. Na live no Instagram, talvez, ou mandar pra gente. Sim. Passa pra gente as perguntas que a gente responde de alguma outra forma depois. Fechou. Então pode ser, a gente manda pra vocês. Manda algumas agora, ou dependendo do tempo, e aí o resto você manda pra gente, que a gente responde depois. Mas agora, Nai. Perguntaram atualmente quais são os programas que a Futura usa. Tá. Para imagem a gente usa 3D Max e a gente renderiza no Corona. Para Photoshop, obviamente. Para fazer a pós das imagens. Para a questão dos passeios virtuais a gente usa o Unreal. E o Blender para modelar algumas coisas. O Blender, a gente modela algumas coisas no Blender. E outros softwares são mais específicos. Tem o software da fotogrametria, tem software para tudo. Quem quiser saber software de alguma coisa pode estar perguntando para a gente, que a gente pode responder mais precisamente depois. A base do mercado que a gente está é 3D Max, Corona Render ou V-Ray e o Photoshop para finalizar, né? E a gente usa também o Blender bastante para ajudar em algumas modelagens. O Blender é um programa gratuito, super recomendado aí para quem está começando. Dei uma pesquisada aí. Outra pergunta que fizeram foi se vocês costumam cobrar por imagem. Sim, só que claro que tudo é variado de acordo com a complexidade do projeto, né? Então... Nunca existe um valor fixo, porque do mesmo jeito que eu posso fazer, por exemplo, um galpão liso, um galpão vazio de 10 mil metros quadrados vai dar menos trabalho do que uma loja de bijuteria, por exemplo. Então, tem a ver com a dificuldade do projeto, mas e o prazo, obviamente. Tá bom. As outras perguntas, então, eu vou enviar para vocês responderem com mais calma. Beleza. Acho que nossa webcam caiu aí. Vou deixar aqui no chat o formulário de presença para todo mundo que está aqui preencher lá. Tá, deixa eu só um comentário para finalizar, assim. As outras perguntas, se vocês puderem mandar pra gente faz uma live agora mesmo, live não, né? A gente grava aqui para postar nos stories. E aí quem tiver essas dúvidas, vai no nosso Instagram, @futura.3D, que a gente vai tá respondendo lá. E também, se quiserem, gente, a gente é super acessível, extrovertido, então mandem mensagem pra gente, vamos trocar ideia no Instagram da Futura ou no pessoal. A gente se amarra em ajudar aí quem tiver interesse na área. Então, pode assistir a live depois de noite, por exemplo, quando acabar isso aqui também, quem quiser assistir a próxima. É isso. Muito obrigada, meninos, pela disponibilidade de vocês. Eu acho que o pessoal adorou. Estavam o tempo todo aqui falando, gente, que sensacional, vocês mandam muito, parabéns. Legal, a gente não tava vendo nada aqui. Eu visto os comentários até agora, teve muito comentário. Nossa, eu acho bom vocês olharem todos, porque tá sensacional. Legal demais, galera. A gente agradece muito, viu? Sigam a gente lá no Instagram, que a gente já tá postando novas coisas. No Instagram a gente posta nosso dia a dia, alguns bastidores, solta algum spoiler de alguma coisa. Interage com a gente, manda dúvida lá, a gente gosta de conversar. A gente gosta desse mundo. Espero que vocês tenham gostado aí desse universo e esperamos vocês nessa viagem com a gente aí. Tem o nosso site também, www.visualizefuturo.com. Quem quiser dar uma olhada lá, tem um portfólio maior. E nosso Behance também. Onde vocês procurarem Futura 3D, vocês vão achar. No Insta, Facebook, qualquer coisa. É isso. YouTube. Valeu demais, galera. Legal, muito obrigada.